Shalom a todos. Eu vim aqui deixar esse vídeo como depoimento do que eu recebi da parte de Hashem. Recebi um convite do Jamil para participar das aulas de Kabbalah e de hebraico. Então eu tive dúvidas, titubeei, mas resolvi aceitar o convite, porque um aprendizado nunca é demais e ninguém tira da gente o que a gente aprende. Então eu aceitei o convite e eu tenho sido orientada, pelo Moré André, pelo próprio Jamil, porque as informações que eu tinha não são as mesmas, então eu estou recebendo informações novas, ensinamentos novos. E tive a felicidade de fazer o mapa cabalístico com o Moré André. Eu confesso que eu fiquei maravilhada, fiquei encantada. Ele é um excelente cabalista, ele é um excelente professor, porque ele fez a leitura do meu mapa em detalhamento, ficou perfeito e é toda a minha característica, é toda a minha personalidade, é tudo que eu sou. Não tem nada a mais nem a menos, é na medida certa. Então eu quero agradecer ao Moré André, eu quero agradecer a todos do grupo, porque através do grupo eu estou crescendo em conhecimento e muitas das vezes eu não posso estar participando da aula, mas quando eu posso eu participo e aprendo bastante. E mesmo que eu não consiga ver no momento, eu vou lá, vou no YouTube, vou em outra plataforma, vou no grupo e vejo, porque eu amo aprender. Conhecimento nunca é demais. Toda Rabá, Moré André, Jamil e a todos do grupo. Shalom a todos. O Tikunei Zohar com 34.2 vai falar o seguinte: e se sua oração não subir adequadamente, eles o expulsam para fora e fecham a porta em seu rosto, tá vendo? Não adianta, porque as portas serão fechadas. É sobre isso que o Provérbios 1:28 está falando. Então, eles me chamarão, mas eu não responderei. Eles me procurarão de madrugada, mas não me encontrarão. O Tikunei Zohar 45b, 17 continua. E quem é o empobrecido? Por causa de quem ela argumenta? Este é o empobrecido, que é o aspecto do justo. Quanto mais o justo está ressecado e seco, o rei das bênçãos, da oração, ele clamam em direção ao bendito santo. E é declarado em relação a eles, Provérbio 1:28. Então eles me clamarão e eu não responderei. Veja, olha. O Tikunei Zohar inconclusível é quando o rei retira dela isso que está escrito em Salmo 39:3. Fiquei mudo do bem, e nisso está a oração silenciosa. E quando ela não é, que teiku, teiku é uma palavra usada quando uma beraita, uma discussão rabínica, ela não chega a uma conclusão, existe uma disparidade ali, não chega a uma conclusão sobre um assunto da Torá. Então, quando ela, que é o teiku, afirma-se dela Provérbios 28. Então, me chamarão e eu não responderei. Deus não deu a resposta, como dá a resposta nos nossos terrilins, quando dá a resposta quando a gente
abre a Torá para consultar alguma coisa em relação à pessoa. E não, gente, não pode ser toda hora. Moré, abre aí para mim. Ah, Moré, não. Isso é quando o Eterno fala em questões especiais. Não é a todo momento. Não é para brincar, não é? Deus nos livre. O Tikunei Zohar 82a6, tradução e análise cabalística. No Bereshit, no princípio, ali está a palavra Ibesh. Ibesh seco. Veja, como que está isso em Bereshit? Isso está exatamente aqui em Bereshit, no capítulo 1, porque nós temos Yud, o Shin e o Beit. Ibesh. Está vendo? Essas três letras, ó, Yud, Shin e o Beit inicial aqui. Essa palavra Ibesh, conforme definido, é seco, tá vendo? Está seco. Como está escrito, o rio secará e ficará ressequido. Isaías 19:5. Vê Nashetu, Maim, Mahim, Vê Nará e Harave, Vê Ibeixe. Tá vendo? A mesma palavra, Ibeixe. O que que é esse rio? O que que é Maim aqui, ó? Não é? Maim ou Marraim, isso são águas femininas, águas espirituais, eles vão secar. Quando ele está seco e ela está ressequida, os filhos de Israel clamam abaixo em união, dizendo: Shemar Israel, mas não há voz nem resposta. Isso é o significado do versículo. Então me chamarão, mas eu não responderei. E Besh, secura, como estado espiritual, é um estado de ausência divina, né? Acho que a gente repetiu um pouquinho disso lá em cima, mas aqui já vai trazer um outro conceito, onde o fluxo de bênção, o rio, está interrompido. E ele só pode ser aberto por um cabalista que vai te ensinar a Torá. Se você não tem um cabalista para te ensinar a Torá de forma adequada, porque tudo lá em cima, lembra? Começou nos segredos da Torá. Um grande rabino chamando a atenção, não é? Foi uma coisa muito séria, deu até medo aqui, chamando a atenção sobre os segredos da Torá. Por quê? Quando fala-se dos segredos da Torá, está se falando que eles é que salvam, não é? Ele é que a resposta dele, Onerável, parte 1, 35. Vamos reler aqui. Quem fez com que essas pessoas perseguissem o significado simples, que é peixe das escrituras, o que está escrito ali no literal, eles ignorassem as porções esotéricas? Aqui é uma pergunta. Só vocês, e aí é bem duro, estúpidos que odeiam o conhecimento, esse é o Provérbios 1:23. Só vocês, estúpidos, que odeiam o conhecimento. Ou seja, o conhecimento das coisas ocultas, dos segredos. O que está escrito no versículo depois disso? Você é indiferente. No próximo versículo está escrito isso. Você é indiferente à minha repreensão. Agora, quem diz aqui, eu vou falar o que penso com você. Isso significa que a alma que está envolta no significado simples agora é abordado por essa pergunta. Agora falarei o que penso com você e lhe direi os meus pensamentos sobre os segredos que possuo. Quem possui a Torá. E você desprezou. Quem desprezou os segredos? Aquele que despreza. Meu conselho, Provérbios 1:25. Então eles me invocarão, mas eu não responderei. Provérbios 1:28. É por isso que a passagem afirma isso de respeito a quem remove a Cabalá e a sabedoria da Cabalá. Significa a Torá escrita, que simboliza Tiferet. E sabedoria refere-se à Torá oral, que é a própria Malhut. Esse é o mistério do Vav, rei, do qual o Yud, rei, está oculto. Como está escrito, as coisas ocultas são para Hashem, nosso Deus. Então, tudo que é oculto na Torá, ou além da Torá, desculpa, é para Deus, mas o que está na Torá, né, lá o segredo de Deus é revelado para nós e nossos filhos para sempre. Então, por isso que a Cabala, ela anda pelo caminho dos segredos da Torá, que é a verdade da Torá,
A gente sempre fala muito sobre isso, porque Provérbios, um 6 vai falar isso. Veja, a gente, quantas vezes a gente leu, são metáforas, caracteres e segredos dos sábios. Isso que é a Torá. Então, voltando aqui, onde nós tínhamos parado, né? Eu marquei aqui, graças a Deus, senão ia ter perdido aqui. Ele, a palavra ru, e ela, a palavra ri, refere-se, olha, não é um pronome pessoal. Quando a gente lê em qualquer parte do Taná, ele, ela, em relação às mulheres, etc., representa, ó, a Sefirat Tiferet, quem representa ele é macho, é o masculino. E Malhut, que é feminina. Ele ou ela não é simplesmente um pronome na primeira pessoa singular, no masculino e feminino, é duas imensas forças espirituais, Tiferet e Malhut, que existem, a gente sabe, em vários níveis da árvore sefirótica, cuja união, que é um zivug, está bloqueada, tá vendo? Então tem secura, não tem Torá, não tem, não adianta. Então esse zivug espiritual que promove milagres, não é? Ele não existe, não existe a elétrica da Shekhinah, não existe. Então os grandes milagres feitos corretamente, porque milagres até os bruxos fazem, da forma adequada, consertando a árvore sefirótica, tirando a pessoa da idolatria, trazendo a pessoa para a verdadeira Torá, idolatria de tudo, acima de toda religião, só tem um que eu posso contar, que é o meu Borê, é ele que cria tudo, ele que também vai trazer as pessoas para a minha vida, é ele, somente ele, nenhum anjo. Então, inclusive, o estudo acima fala, olha, quando você reza com todo o coração, que você acredita em Borê, e estuda a Torá de forma desinteressada, ele mesmo abre a porta para você. É lógico que, sendo um anjo, é ele mesmo, mas é um ato especial, porque ele está preparado para receber a reza do teu coração. Ele está preparado para fazer esse zivug, se você se comprometer em estudar essa Torá, mas sem olhar para trás. A gente tem algumas vezes de olhar para trás, como a avó, a esposa de Ló, que virou uma estátua de sal. Veja, onde tem sal, a infertilidade, nada é produzido. Por isso que existe a metáfora lá do Mar Morto, e lá é muito salgado a ponto de não ter nenhuma vida. Então, mas o sal também é, por isso que existe o pacto de sal na Torá, tudo com uma boa proporção de estudo, uma boa proporção de estar conectado, nossas almas conectadas, estudando a Torá, juntos, juntos somos mais fortes, né? Por isso que existiam 10 cabalistas imensos, que são os sábios do Zohar Kadosh. Então, eram 10 grandes rabinos. O clamor sem resposta. Mesmo quando Israel, ou seja, qualquer pessoa que é direto a Deus, faz o Shema, declarando a unidade divina, a conexão parece não existir. Um paradoxo que reflete o exílio espiritual. Esse exílio espiritual é a distância do Boré. Isso alude ao período histórico onde a profecia cessou. E a gente já botou até no nosso canal lá, que bonito, né? A gente botou gematicamente falando que a profecia só ia até Malachi, dali não passou. Está lá na Torá codificado. Dê uma olhada nessa aula, né? Após o segundo templo, como a gente viu. Isaías 19:5 e o Rio Seco. O Rio Nilo, veja, preste atenção, o Rio Nilo, ele no contexto do versículo, representa a sabedoria divina. Por isso é que Moshe foi jogado no rio Nilo, né? Torá, que parece secar, né? No plano místico, a interrupção do fluxo de Binar para Malhut, não é? Também é um dos problemões que podem ser causados por uma não total dedicação à Torá. Muitas vezes, desculpa falar, nós deixamos o pior para o Boré. Pior tempo, tudo pior, tudo pior. E aí aquilo que sobra
A gente, o tempinho que sobra, ó, sobrou 10 minutos, vou falar com o senhor, mas não temos uma vida de servidão verdadeira, de estudo de Torá profunda, que mexa com os mundos espirituais. E sabe por que as pessoas não fazem isso? Porque elas não veem os mundos espirituais. Eu vejo, eu falo para você, estude essa Torá, que você nem imagina, o próprio Zohar fala, se os homens pudessem olhar e ver, abrir os olhos espirituais e ver debaixo de todo esse enfeite que tem aqui, as forças espirituais que existem, eles perguntariam assim, como nós seremos salvos? Como? Acabaria com a fé de todos nós. Mas aqueles que têm um coração firme na rocha de Israel, o Borê, a luz santa e pura, nada pode tocá-los. Que são a relação dos versículos que nós lemos? O rio secará e ficará ressequido, não terá mais presença divina. Então me chamarão, mas eu não responderei, porque não estudam a Torá corretamente. O contexto aqui aqui está se revelando, não é um estado de ruptura da árvore da vida, ou seja, carete. Tiferet, o rio, fonte de abundância espiritual. Malhut, a terra, receptor da influência divina. Quando a conexão entre elas seca, mesmo práticas religiosas, como chamar, parece não surtir efeito, até que o fluxo seja restaurado e trazido de novo, restaurado à redenção. Persistência na devoção, mesmo em tempo de secura espiritual, continue recitando o Shema. Mesmo, tem outra história muito bonita, né? Que fala que mesmo quando você tiver com um carrasco, um machado levantado, a cimitarra para arrancar a sua cabeça, creia no Borê, creia no Borê. Diz a história que tinha um sábio e que ele foi condenado à morte, né, por um juiz e tal, e o juiz e o carrasco levantou o machado, ele olhou para os céus, ele estava com a pescoço ali, né, estava meio que olhando para o juiz, ele falou para o Borê, eu creio em ti, meu fiel juiz, mesmo que isso aconteça, eu creio em ti, eu entrego minha alma a ti, a conexão é muito grande. Aí o juiz, não, para, tá vendo? Ele acredita em mim, não mate mais. E ele foi salvo. Isso são histórias reais, não é brincadeira. Não tinha mais esperança, né? Já estava amarrado, o pescoço lá, etc. E assim foram também. Que coisa bonita. A gente tem até uma aula sobre isso de reencarnação. Eu não lembro. Foram 7 filhos de uma profetisa que ela viu todos eles morrerem. Um a um. Nenhum negou o eterno. Porque podem ter alguns pecados. Pecados sexuais não são perdoados. O outro pecado que não é perdoado é a idolatria. É onde se chama que você faz o Kiddush Hashem, morre pelo Shema. Por isso que diz que quando você vir para a Torá, esteja preparado para ser queimado por Hashem, para morrer afogado por Hashem, para morrer apedrejado e até pular de um precipício, mas não se curve à idolatria de forma nenhuma. Esses são pecados complexíssimos. Por isso que Jó voltou para consertar um monte de coisa da forma que consertou. E essa mulher, não sei se era a Hannah, não sei se eu devo lembrar o nome. Então, ela viu cada um dos filhos morrendo e não negaram, porque tinha um rei que queria, porque queria que eles se ajoelhassem para ele, como foi o caso de Mordecai. O último e mais novo menino, esse rei, né, teve lá meia misericórdia, falou, ó, eu vou fazer o seguinte, porque a ideia do rei era não perder a autoridade, né, e o judaísmo não permite que se proste a homens. Então, ele falou, eu jogo meu anel no chão e você pega. Nem vai ser tipo, ele falou, um menino jovem falou, ó rei bobo, o senhor pensa que controla alguma coisa, mas tudo que controla é Borê.
O menino quis dizer, se eu tiver que pagar com Kiddush Hashem, algum erro que eu fiz na outra vida, eu vou pagar nessa vida também, porque a minha fé não está nas coisas desse mundo, está em outro local. E assim foi também o Rabi Akiva, que ensinou a Torá sobre pena de morte, perseguição romana, e foi até o final ensinando a Torá, e no final foi morto, assim como os 10 Arugê Malhut, que morreram das formas mais terríveis. Mas eles tinham uma coisa completa dentro deles, a alma. O corpo é descartável, a dor pode passar uma hora, mas a alma é eterna. Então se apegue ao Shemar Israel, se apegue ao Borê, se apegue àquele que é acima das coisas desse mundo, e você vai ver a verdadeira essência do nosso Rei, do nosso Senhor. Ele nunca falha, tenha certeza, nem mesmo na hora de consertar os nossos ticunins. Então veja, mesmo em tempo de secura espiritual, quando você não tem vontade de rezar, quando tudo parece estar caindo na sua cabeça, faça o chamar, faça, faça o chamar. Quem sabe surge uma luz no seu coração, lá no fundo, aquela pequena luz que vai invadir os portões celestiais, vai abrir as portas, e o próprio Borê vai falar, esse aí tem mérito, esse passou por todas as provas e está aqui de pé, fazendo chamar. Veja, pois a sua essência prepara o terreno para a futura revelação. Entendendo o silêncio divino, e não responde, Provérbios 1:28, é um teste para purificar a intenção, a Kavaná, como o ensino Ranhal, Derech Hashem 2:3 e 9. Você não pense que Hashem, ele não vai testar você. Ele fala assim na Torá, eis que eu os testarei para ver se vocês amam essa Torá. Inclusive enviaria falsos profetas, homens que distorceriam essa Torá, mas veja, se mantenha apegado ao Shema de Israel, se mantenha apegado à Torá, estudando-a, mesmo que tudo possa acontecer, porque no final, isso é para gerar intenção e kavaná. A redenção como um rio que volta. O mesmo profeta Isaías 44:33 promete: derramarei águas sobre os sedentos. A Torá será reavivada na era messiânica, e mesmo aqueles que estudaram e que morreram sob grandes processos estarão lá. Pois bem, Zohar, Hadash, Trovint, tradução, né, e análise cabalística. Né? Na oração é preciso remover os pelos atrás da orelha, para que não cubra os portais da audição divina, impedindo que a oração entre por eles. Se não fizer, cumpre o seu versículo. Então me chamarão e eu não responderei. Provérbios 1:28. Mas quando a audição está livre, depois daquelas rezas de ter uma intensidade de buscar e etc., consertar os curtos-circuitos, né? Ela está livre desse juízo, cumpre-se nele, então, clamarás e o Eterno responderás. Isaías, Shayahu 58:9. Veja, pelos atrás da orelha, Charam, da Batar, Udenim, simbolizam forças espirituais, bloqueios, são clipotes, tá vendo? Que impedem a conexão divina. No plano físico, representam aqui distração ou a falta de kavaná, como se estuda a Torá. Então, deve haver uma intenção durante a oração, também eles atrapalham essa intenção. Quando você está meditando, surge um monte de pensamentos que não tem nada a ver, ou até dúvidas sobre as meditações, surgem tudo. Tudo isso é a força do mal. Né? Portais de audição, Tari, Deshi, A, corresponde a canais sutis que ligam a voz humana aos mundos superiores, segundo o Zohar, né? E se obstruída, a oração não sobe, tipo Zohar. Aqui, mais uma vez, vai trazer essa representação, aqui está o contexto da apresentação. Né? O Zohar Hadash vai estar ensinando este ensinamento na porção Entró, que trata da revelação do Sinai, no momento em que todos os portais estavam abertos, isso é Êxodo
19:6, todo o povo, eles não ouviam a voz, eles viam a voz, tá vendo? Eles viam, eles não ouviam. Aqui é uma questão espiritual. Então, eles viam as vozes. A higiene espiritual, remover pelos, alude à reparação necessária para receber a Torá. Ó, antes de rezar, limpe simbolicamente os ouvidos, né? Físicos e espirituais, removendo distrações, sons que possam te atrapalhar nas meditações. Às vezes, pessoas podem estar vendo um shiur e cometendo um grande haverá, televisão ligada, com reportagem ligada, conversando no WhatsApp, está lá no Facebook, não está prestando atenção 100%. Aí você, poxa, Maria, mas eu não tenho paciência e tal. Tem que ouvir detalhe por detalhe, porque isso faz parte da limpeza. Lembre do ajudante de Elisha, não é? Que não ouvia os ensinamentos de Elisha, não escutou, e ele acabou pegando lepra, ele e toda a sua geração. Costumes cabalísticos, lavar a mão e cobrir a cabeça para abrir os portais. Gente, o que é lavar a mão e cobrir as cabeças? Eu tenho, não é, um costume de usar kippah, é um costume que eu não tenho como deixar, é meu, né? Mas tem gente que não cobre a cabeça com kippah, né? E tudo bem. Então, lavar as mãos não é o ato físico de você fazer uma... Ah, estou lavando as mãos. Lógico que tem que ter uma higiene. Isso é até para a gente mesmo. Lavar as mãos para não receber somente para si mesmo. Pedir Deus para abrir essa conexão de doação. É isso, não é? Kavaná, intenção, como a chave. O Baal Shem Tov ensina que um só suspiro sincero pode romper bloqueios. Keter Shem Tov. Ou seja, apenas um suspiro pode, uma respiração, ela pode remover bloqueios. Lembrando, né, aquela história do jovem que foi lá para Israel. Essa história é muito bonita. Eu só sou ruim com o negócio de nome, né? As histórias eu lembro, mas nome não tem jeito. E esse jovem chega lá, um monte de sábios, tudo preparados para Yom Kippur, todo mundo com aqueles mazôs imensos, grossos. O jovem mal sabia falar o alfabeto hebraico, ele falou: vou falar o que eu sei. Aleph, Beit, mas com a força, Gimel, Dalet, Rei, assim ele gritava com toda a fé. Os homens que rezavam tão bem olharam para aquele rapaz e começaram a falar: rapaz, você é louco, a gente está em Yom Kippur, você é um judeu que não tem educação, você não sabe nem falar o hebraico, está falando letras, não é assim, olha como a reza tem que ser feita. E aí, Deus falou com o maior que estava lá em algum lugar, lá atrás, ele saiu, olhou para o jovem: foi você que falou as letras hebraicas? Ele falou: foi sim, senhor. Já muito temeroso, agora era alguém bem maior, já não era só aqueles tzadikim. E ele repreendeu os tzadikim, ele falando: olha, a sinceridade e o coração, a fé, a imuná que esse rapaz tem, tirou um grande juízo que vinha sobre nós. Uau! Isso significa que Hashem, ele vê a intenção do coração. Tá vendo? A gente não está tirando aqui que as rezas não são importantes, que o hebraico não é isso. É que a intenção é importante, lógico. E a partir daquele momento, aquele menino, depois desse grande milagre, ele deve ter se tornado um grande sábio de Israel. Isaías 58 como guia. O mesmo capítulo, no versículo 6 e 7, existe tzedakah, justiça social, como condição da resposta divina, mostrando que abrir portais depende também de ações e doações. Reshiste Roarimá, portão do arrependimento. A gente está pertinho de acabar, tá, gente? E quando alguém se dedica a Torá,
o seu próprio mérito, ou seja, para estudar e cumprir, como explicado na introdução do livro, e como vimos lá, a gente está estudando sobre Pirkei Avot, 161, que está ligado a Provérbios 1:28, Provérbios 1:23, né? Pirkei Avot, como está aqui, os segredos da Torá. Quando ele faz direitinho os segredos da Torá, eles são revelados. Conforme disse o Rabi Meir, Pirkei Avot 6:1, todo aquele que se dedica à Torá por seu próprio mérito, mérito, né, da Torá merece muitas coisas, revelam-nos os segredos da Torá, ele se torna como uma fonte que jorra sem cessar, mas da mesma forma, por meio de arrependimento, techuvá, como está escrito em Provérbios 1:23, voltem para a minha repreensão. Na verdade, lá não está escrito, voltem, façam techuvá, eis que derramarei sobre vocês o meu rua, farei conhecidos a minha Torá para vocês. É isso que ele diz, né? Torá em seu próprio mérito, Lechem Shammai, é o Lishma Shammai, o Lechem Shammai Lishma, foi adaptado como por seu próprio mérito, para transmitir a ideia de estudar desinteressado e puro, somente assim. Segredos da Torá, Razei Torá, refere-se aos ensinamentos místicos e profundos da Torá. Provérbios 1:23 foi produzido em consonância com a interpretação rabínica do contexto do arrependimento, techuvá. E ainda tem um pedacinho aqui, ó. Vamos ler, né? Só está quase lá, gente. Só mais um momento. Reshit Rohimá, introdução 24. Com isso, pode-se entender que a Beraita de Rabi Meir Pirkei Avot, todo aquele que se dedica a Torá por seu próprio mérito merece muitas coisas, pois estudar a Torá com essa intenção é como se estivesse cumprindo exatamente, vamos dizer, ler a Torá sem ser para receber nada, é como se tivesse cumprindo todos os 613 mandamentos, isso porque ele estuda com o propósito de fazer tudo que estiver ao seu alcance para cumpri-los, e o santo e bendito seja ele considera como se ele tivesse cumprido de fato, já que nada falta da sua parte, pois Hashem conhece seu bom propósito, e o mandamento chega às suas mãos, o próprio Hashem mandará e ele cumprirá. Como está dito no Berahot 6b, sobre Rabi Akiva, que costumava dizer, todos os meus dias me afligi por este versículo que eu ainda não pude cumprir, e agora que ele chegou nas minhas mãos, eu cumprirei. Explicações. O seu próprio mérito, Lishma, indica o estudo da Torá sem intenção, com intenção pura, sem interesses ulteriores. Considerar como se ele tivesse cumprido, reflete os princípios de Hashem, valoriza a intenção sincera, tanto quanto o ato em si, quando há um real esforço. A citação de Rabi Akiva mostra que um verdadeiro estudioso de Torá anseia em cumprir os mandamentos e não negligenciar quando tem a oportunidade. Esses mandamentos, todos eles são internos. Sharei Kedushá, parte 13:10. Quando o Rabino Pinhas Ben Yair, a cautela traz ao zelo, o zelo traz a limpeza traz a separação traz a pureza traz a santidade traz ao medo do pecado, o medo do pecado traz a humildade traz a Hassidut traz o Espírito do Santo traz a ressurreição dos mortos. Eles estavam se referindo a isso. Esta especificamente é a Hassidut, que vem de Hassid, Hesed, bondade perfeita, que segue a santidade e conduz ao Espírito do Santo, porque se ele se apega totalmente a Hashem, o Havaiá, ele merecerá alcançar a revelação dos segredos da Torá e profetizar sobre o futuro. É isso, como disse o Rabino, quem quer que esteja ocupado na Torá, por causa do meu nome, isso é por causa dela e não por sua própria causa, merece muitas coisas. Além disso, a existência do mundo inteiro vale a pena por causa dele. Ele é chamado, todo mundo vive por esse estudante de Torá, quando estuda a Torá de forma correta, ele é chamado de amigo amado, amante de Hashem, amante das criaturas, deleite de Hashem e deleite das criaturas. A Torá o veste de humildade e temor. Isso prepara para ser um tzadik, um hassid, reto e confiável. Isso distancia do pecado e aproxima-o do mérito. Ele beneficia os outros com conselhos de sabedoria, entendimento e força.
como meu conselho é sabedoria, eu sou compreensível, a força é minha. A Torá lhe dá realeza, governo, julgamento penetrante. Os segredos da Torá são revelados a ele. Ele se torna como se fosse transbordante como um rio que flui sempre. Ele se torna modesto, longâmido, perdoador de insultos. A Torá o engrandece, ele eleva acima de todas as coisas. Além disso, quando o Rabi Meir disse por seu nome, Lishma, ele quis dizer o nome da Torá, da medida em que a Torá de Hashem, Havaiá, isso é o nome santo, Yud-Kei, Bab-Kei, bendito seja ele, na medida em que toda a Torá é composta de nomes e títulos de Hashem, o santo bendito seja ele. Amém.